A mãe que questionava determinadas condições depois da separação. A mãe que poderia ser interpretada como ressentida, vingativa ou incapaz de separar o fim da conjugalidade do exercício da maternidade. Perceba o que está acontecendo? Nós não estamos falando aqui apenas do surgimento de uma teoria sobre crianças, como tentam dizer. Estamos falando também da construção de um determinado imaginário sobre mulheres que se divorciam. A mulher ressentida, a mãe vingativa, a mulher emocionalmente incapaz de aceitar o fim daquela relação. Nesse contexto histórico, que a chamada síndrome da alienação parental ganha espaço. E diante da rejeição de uma das crianças a um dos genitores, uma determinada hipótese começa a ganhar força. Possibilidade de que essa rejeição tenha sido produzida influência do outro responsável. Neste caso, praticamente sempre a mãe, que era a principal cuidadora. Mas existe aqui uma pergunta que o direito não pode deixar de fazer. O que acontece quando uma hipótese sobre a origem da rejeição começa a ocupar o lugar da investigação sobre aquilo que efetivamente aconteceu com aquela criança? Porque quando isso acontece, muda-se também aquilo que o sistema procura. É de perguntar, por que a criança rejeita? E responder, porque essa mãe inventou falsas memórias? Pode-se começar perguntando, quais são os contextos que produzem essa rejeição? E essa mudança, que de fato pode chocar o olhar sobre o que está acontecendo no processo de divórcio e sobre até as violências, do medo, sobre a história daquela família, daquilo que aquela criança está tentando comunicar sem ser legitimada. E é possível, a partir daí, direcioná-la para o que de fato importa. O olhar sobre essa criança é para quem, historicamente, exerce o cuidado. Então, existe uma pergunta política e jurídica que precisa ser enfrentada. É possível compreender a origem das alegações de alienação parental sem compreender o momento histórico em que a própria maternidade no pós-divórcio estava sendo colocada? Porque teorias não surgem fora de contexto histórico, não surgem no vácuo. Carregam concepções estruturantes, neste caso sobre a família, sobre a maternidade, sobre a infância, sobre gênero e sobre o comportamento exigido pela sociedade daquilo que se espera de uma mulher. E essa construção, gente, não ficou nos Estados Unidos. Ela circulou, atravessou fronteiras e chegou ao Brasil. E aqui adquiriu força jurídica. Por isso, quando alguém propõe uma aplicação supostamente neutra da Lei 12.318 de 2010, existe uma pergunta anterior que eu considero incontornável. É possível aplicar de maneira neutra uma categoria sem investigar os estereótipos e as relações de poder que participaram da sua própria construção? É por isso que a discussão sobre alienação parental não começa em 2010 com a lei. Ela começa muito antes. E compreender essa genealogia muda a forma como enxergamos aquilo que essa categoria passou a produzir dentro do legislativo e do próprio sistema de justiça. Se você conhece a lei de alienação parental, mas nunca analisou criticamente o contexto histórico, político e de gênero que antecede sua construção, existe uma parte fundamental desse debate que ainda precisa ser enfrentada. É esse percurso que eu vou aprofundar na aula Alienação Parental, orientações teóricas e práticas para acusações e atuação no sistema de justiça. Uma discussão que não começa na letra da lei, porque, para compreender seus efeitos, precisamos compreender também a estrutura que tornou essa lei possível. As inscrições estão abertas. Se você quer compreender esse debate para além das respostas prontas e ampliar sua leitura sobre as acusações de alienação parental e seus efeitos dentro do judiciário, acesse o link da bio e faça sua inscrição.